Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim, sobretudo você, torcedor e torcedora do Fortaleza, do Leão do PC. Tudo bem, gente? Ô, gente, fiquem calmos, vocês aí, fiquem calmos em relação aos reforços. Fiquem calmos, tudo vai dar certo, gente. Eu diria até que, de certa forma, as coisas estão se processando de maneira positiva até agora. Ah, mas não chegou o 9, não chegou... Calma, gente. Fortaleza está fazendo tudo, na medida do possível, corretamente. Você está passando pano por nada. Que aí passa pano? Aqui nesse canal ninguém passa pano pra ninguém não, gente. Agora também não dá pra não elogiar quem faz um trabalho decente. E é muito importante que você entenda o seguinte. Às vezes não é tão fácil para o Fortaleza bancar certas contratações, porque dentro dessa linha de querer ser honesto, muitos não são. Responsável, inúmeros não são. Né? E que também pensa o bem-estar, a saúde financeira do clube. Né? Dirigente hoje, em geral, no Brasil, raramente pensa nisso. Dentro dessas linhas todas aí, gente, precisamos entender que o Fortaleza está tentando fazer tudo da maneira mais correta possível. Reforços chegarão. Tem aí o nome agora do Natanael, fortemente especulado, para alguns já está praticamente contratado pelo Leão. Falemos um pouco sobre o Natanael, né, que pode ser um lateral interessante. Enfim, falemos um pouco sobre ele. Contudo, antes de continuar, se você me permite, queria abrir um parêntese e falar para você que este vídeo é patrocinado pela OneFootball. OneFootball, meus amigos. OneFootball, que é este aplicativo de futebol fantástico, que entrega inúmeras competições, inúmeras ligas aí de graça para você. E olha só, entrega a Bundesliga. A Liga Alemã, gente, que é uma das melhores do mundo. Vai voltar agora no dia 7 com um jogaço. Um jogaço entre o Bayern de Munique e o Borussia Mönchengladbach. É isso, gente. Esse Borussia aí, os dois Borussias, né? São duas equipes muito poderosas que ficam aí tentando aí, gerar essa perseguição ao Bayern. Só que tem um detalhe, né? Enquanto o Dortmund, em geral, né, gente? Em geral, né? É só se dar mal em relação ao Bayern, né? O Dortmund, enfim, parece que também o Dortmund parece também ser uma canteira para o Bayern de Munique, né? O Bayern quer pegar o jogador, vai lá no Borussia e pega, né? Enfim, o Mönchengladbach não é bem assim. No último jogo, a equipe do Borussia ganhou de 5-0 do Bayern, gente. É brincadeira, é 5-0 do Bayern. Por certo que vai ser um jogo interessante, por certo que tá aqui, ó, atravessado na garganta do Bayern. O pessoal da Baviera não vai deixar isso barato. Eu diria pra você que eu acho que é um jogo que vai ter muito gol, inclusive, hein? Você não tem no futebol? Olha, use o link que está na descrição desse vídeo. Baixa o futebol e vamos nos divertir, gente. Use o link que está na descrição desse vídeo, baixa o futebol e vamos nos divertir, porque realmente é um aplicativo fantástico, maravilhoso, entrega tanta coisa, tudo de graça, na tela do celular. Natanael Josa, Natanael, você pode encontrar no futebol, coloca Natanael, pesquisa. O futebol vai te entregar, inclusive, os dados, vai te entregar os dados, olha só, do Natanael, inclusive na última temporada. Bem interessante, não? Eu também acho. Fechando parênteses, então, vamos voltar então a falar do Natanael propriamente aqui, que é, em tese para muitos já, o reforço do Fortaleza, essa coisa dos vazamentos, em geral, né, o clube deveria anunciar o jogador, né, deveria anunciar o jogador, tá, mas hoje em dia nem sempre acontece. O tal do furo, né, o tal do, esse jornalismo, esses meus amigos jornalistas, o bem que eles fazem pro futebol, é um negócio incrível, gente, impressionante, como eles ajudam os clubes de futebol, como eles fazem bem pro futebol, os meus amigos jornalistas, né, só que não. Mas e o Natanael? O cara tem 31 anos, né? Não é um jogador que chega, por exemplo, para aquela coisa de chegar para um dia ser revendido. Não, 31 anos. Ele vai chegar, vai trazer experiência para a equipe do Fortaleza, caso evidentemente seja anunciado, né? Vai trazer, vai entregar realmente muita experiência, vai entregar muita velocidade, muita rapidez pelo corredor lateral esquerdo. Ele é um jogador que pode atuar naquele corredor. E se a gente pensar, o Natanael em relação ao Crispim, e se nós pensarmos também o Natanael em relação ao Bruno Melo, como é que ele se configura? Como ele se insere nesse Fortaleza do Vojvoda? Vamos lá. Em relação ao Bruno Melo, ele tem a vantagem em relação ao Bruno Melo de ser um jogador que consegue trabalhar muito melhor, de maneira muito mais positiva, no setor de ataque. Né? Ele é muito eficiente ali no setor de ataque. Né? Em relação ao Bruno Melo, eu diria que eu acho que o Bruno Melo, quando ele está no setor defensivo, ele consegue entregar. Como lateral defensivo, eu acho que ele tem assim, ele consegue entregar sim alguma coisa. Eu acho até que, enfim, isso não diz muito sobre a necessidade dele para a equipe, porque para mim, essa questão da marcação tem que ser feita muito pelo sistema defensivo e não propriamente pelo jogador em si, sabe? Então, essa coisa de pensar o lateral defensivo que executa muito bem as funções defensivas,
né, o zagueiro que executa tal. A defesa em si, ela tem que ser pensada como parte do sistema de jogo, né, que tem ali, tem o sistema defensivo, o sistema ofensivo e tal. As coisas têm que ser integradas. Então a marcação tem que ser exercida pelo sistema defensivo a partir de várias ações dos jogadores dentro de campo durante a partida. Mas dessa maneira mais clássica, se pensarmos dessa maneira mais clássica, mais tradicional, a questão do lateral defensivo, precisamos reconhecer que o Bruno Melo é um lateral que defensivamente pode entregar sim algumas coisas para a Fortaleza. E nesse sentido, talvez ele seja mais eficiente do que o Natanael. Do ponto de vista ofensivo, não dá para comparar. A forma como o Natanael joga no setor de ataque, realmente não dá para comparar com o Bruno Melo, porque o Bruno Melo, para mim, tem esse problema. Houve algumas situações em que o Vojvoda o colocou de ala no lugar do Crispim, né, e ele não foi bem na função ofensiva, apesar de que jamais criticado pelo técnico, que certamente não vai criticar ninguém. O Vojvoda não vai realmente criticar ninguém, né? Ele não critica jogador, longe disso, pelo contrário, bem pelo contrário. É só elogios, né? Elogiou muito o Bruno Melo, enfim. Então o Natanael seria um jogador interessante porque daria essa opção de trabalhar muito melhor do que o Bruno Melo, caso o Crispim não possa jogar, ali no setor de ataque, né? E na defesa, o Bruno Melo tem uma certa vantagem em relação a ele. Na questão da recomposição, por exemplo, também não dá para comparar. Se precisar, estando no setor de ataque, Bruno Melo e também o Natanael consegue voltar com mais rapidez, com mais velocidade para o setor de ataque, né? Consegue restaurar ali a primeira linha com mais facilidade do que seria o Bruno Melo. Em relação, por exemplo, ao Crispim, em relação ao Crispim, a coisa já muda um pouco de figura. Os dois jogadores têm ali, o Natanael tem mais velocidade do que o Crispim tem mais posicionamento, né? Ele é melhor na questão do posicionamento do que o Natanael. O Crispim, ele sai da zona de conforto, que é a ala esquerda, para trabalhar um pouco mais por dentro, né? É um jogador que constrói muito, o Natanael não tem essa riqueza tática no seu jogo. Não é esse atleta que vai conseguir, por exemplo, sair muito daquele corredor. Quando sai, nem sempre consegue entregar da maneira tão positiva como ele faz ali quando ele está no setor, no corredor lateral. Então, realmente, não dá muito para comparar nesse sentido. Por quê? Porque o Crispim é muito mais do que um ala. O Crispim é um ala e também, ao mesmo tempo, um meio campista. O Natanael não é bem esse jogador. Ele é um ala barra extremo, barra atacante, né? Se precisar de um atacante, o Crispim pode ser colocado como atacante, eu acho uma temeridade. E também acho que ele não tem tanta velocidade assim para ser pontuada, para ser posicionado como jogador, como extremo ali pelo setor esquerdo. O Natanael pode ser colocado sim como extremo pelo setor esquerdo. Funciona muito bem no Atlético Goianiense, conseguiu jogar algumas partidas como extremo e foi muito bem. Do ponto de vista, por exemplo, da recomposição. A recomposição, de novo, pensando na coisa do ponto de vista mais clássico. Por quê? Porque a contribuição do Crispim para o jogo é tão profunda, né, que chega a ser injusto a gente pensar, por exemplo, nas supostas falhas defensivas do Crispim. Né? Por quê? Porque, em geral, quando ele está fazendo todo aquele trabalho construtivo ali no setor de ataque, do meio de campo, né, evidentemente que o sistema defensivo tem que dar conta, por exemplo, do setor dele. O sistema defensivo tem que fechar o lado desocupado pelo Crispim, justamente para construir um pouco mais à frente. Né? Então chega a ser um pouco injusto a gente apontar ali no Crispim essas supostas falhas defensivas, mas, né, o Natanael é um jogador que também tem uma recomposição mais rápida, né, e aí nesse sentido poderia ser mais interessante ali do que o Crispim nesse ponto. Qual é o melhor jogador dos três? Evidentemente que é o Crispim. Qual é o jogador que contribui muito mais para o jogo do Fortaleza do Vojvoda? Evidentemente que é o Crispim, né? O Natanael, portanto, ele não é o Crispim, mas ao mesmo tempo não é o Bruno Melo. Eu diria, contudo, que caso não esteja jogando o Crispim, o Natanael pode perfeitamente ser um jogador bem mais útil, bem mais interessante para a Fortaleza do que foi e do que é o Bruno Melo. Então eu acho que nesse sentido é uma contratação sim interessante. E aí, meus amigos, ele chega para cumprir, para ser, na minha opinião, para compor o elenco do Fortaleza no primeiro momento, né? E aí, em situações que o Fortaleza, né, seja necessário, que o Vojvoda queira, deseje, ele pode também colocar o Crispim para jogar e também colocar o Natanael como atacante ali, caso não tenha um atacante para o setor esquerdo, evidentemente. Então pode jogar até mesmo com os dois jogadores, né? Na situação em que o Crispim não puder jogar, eu acho que o Natanael, de início, ele pode ser jogador para prestar essa contribuição mais ofensiva, não tanto de criação, não tanto de cair por dentro, de cair pelo meio de campo, mas não tanto de construir, de passar, de fazer esses passos e tal, mas ele pode, portanto, cumprir essa função de atacante, né? De ala, bem atacante, bem ofensivo. Enquanto isso, né, sob os cuidados, né, e o comando do Juan Pablo Vojvoda, ele pode perfeitamente ser pouco a pouco
pouco construído para ser também um jogador, quem sabe, que faça mais, execute um pouco mais essas funções executadas pelo Lucas Crispim, ou ao menos algumas dessas funções. Eu acho que é muito mais fácil, né, para um técnico trabalhar algumas das funções exercidas pelo Crispim num jogador como o Natanael do que num jogador como o Bruno Melo. Então eu diria que nesse sentido é um jogador que eu acho que pode ser bem interessante sim para o Fortaleza, em tese pode ser sim uma boa contratação. Ele teve o seu contrato rescindido com o Dragão em outubro, né, bem antes de terminar o campeonato. Foi um problema ali extracampo, né, não sabemos muito bem o que foi que aconteceu, não ficou muito claro, muito público o que foi que aconteceu, né, que ele fez para que o contrato fosse rescindido. Evidentemente que nesse sentido aí fica aí uma interrogação, né? Mas eu tô julgando aqui apenas a partir do futebolístico, né? A partir do futebolístico eu acho que ele pode sim ser, em tese, um jogador interessante. Mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada nisso daí para saber o que foi, né? Porque o Fortaleza não pode ter no seu elenco jogadores, por exemplo, que tragam, né? Que entreguem problemas aí de comportamento, de indisciplina. E vamos lá, né? O Natanael foi titular no Atlético Goianiense, né? Durante 2 anos ele foi titular do Dragão, né? Ele é titular, ele tem sido titular nas últimas temporadas aí, nas equipes aí que joga, né? Então ele, em tese, chegaria no Fortaleza para ser reserva. Então será que ele também teria simpatia para esse tipo de coisa? Será que ele aceitaria o fato de chegar para o Fortaleza para compor elenco? Se sim, perfeito também. Isso precisa ser entendido bem antes da contratação. Se realmente ele aceitar isso, então já é meio caminho andado. Então se o dirigente tiver o feeling, perceber ali que o cara realmente vai aceitar esse tipo de coisa, não tem porquê, por exemplo, não fazer uma experiência, até porque foi, do ponto de vista futebolístico, acho que foi um jogador bem interessante sim para o Atlético Goianiense. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Meus amigos e minhas amigas, até o final.